Olá, sejam bem-vindos ao nosso 16º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Eu costumo chamar ela de minha pupila, e eu acho que quando eu falo isso, vocês já sabem quem que é. Gente, essa convidada, ela é extremamente especial porque ela está comigo desde o começo. Desde o começo da minha história com as unhas. Ela está comigo. Seja bem-vinda, Jéssica Madeira. Jéssica, é uma honra te receber aqui hoje, tá? Estou muito feliz de ter você aqui. Eu estava esperando esse momento para a gente gravar esse podcast. Eu esperei o momento certo, onde eu sei que você tem algo para contar aqui, para acrescentar muito na vida das meninas. E conta para a gente um pouquinho de quem é a Jéssica Madeira. Oiê, pessoal! Então, meu nome é Jéssica Madeira. Eu sou muito abençoada, graças a Deus. Sou uma mulher incrível e trabalho com unhas. Hoje faço atendimento e ministro cursos, tanto individual quanto em turma. Estou nessa trajetória aí já tem mais de 12 anos e ao lado da Michele Santos. Hoje eu tenho meu próprio estabelecimento, tenho um estúdio, onde eu tenho 2 colaboradoras que fazem atendimento junto comigo e tem os dias específicos que eu faço os meus cursos VIPs e às vezes viajo para estar participando de eventos, né? Jéssica, conta para elas que seu novo estabelecimento tem espaço para curso também. Isso mesmo. O meu novo espaço, ele está dividido em 2 partes. A gente costuma falar que é o mezanino, né? A parte de baixo foi onde eu coloquei para estar recebendo as clientes. Eu atendo mesa e, assim, eu adoro as minhas clientes. Eu confesso que ainda não deixei todas. Tem clientes que me acompanham aí há mais de 12 anos e tá comigo. E eu, assim, abro minha agenda para estar atendendo elas. E tenho as 2 colaboradoras que trabalham lá e que eu tenho planos também para colocar as minhas alunas para ir lá, meio que fazer um estágiozinho junto comigo ali sentada do meu lado. Mas Adoro. isso eu ainda não coloquei, porque é segredo, né? Tô abrindo Era. Aqui, eu tô abrindo aqui de primeira mão. E na parte de cima eu montei uma parte onde eu ministro o curso, que eu consigo colocar até 10 alunas. E é onde eu dou os meus VIPs e curso em turma. Jéssiquinha, foi bom você falar sobre essa parte de estágio e principalmente também de ter equipe hoje, porque assim, a Jéssica ficou comigo todo esse tempo. Era como se ela fosse dona do salão, porque eu mal tinha tempo para o salão, né, Jéssica? Então, quando você saiu daqui extremamente experiente. Você já sabia como era um negócio. A única diferença agora é que se tiver algum problema administrativo, agora é você que cuida. Mas conta para elas um pouquinho de como foi sair daqui emocionalmente. Nossa, emocionalmente? Ai, pegou pesado, né? Porque foi a parte mais difícil. Primeiro, eu me preparei durante, acho que quase uns 3 meses, que foi quando a gente mudou para o novo espaço, que é aqui, né? A Michele fez uma sala para mim, onde eu iria fazer os meus atendimentos. E eu sempre, desde quando eu fiz a formação, eu comecei a ministrar curso. E o que acontece? Como a sala era pequena, às vezes as minhas clientes vinham com acompanhante e não dava para colocar todo mundo ali dentro. E curso em turma, então, nem pensar. Foi daí que veio a ideia de eu abrir o meu próprio espaço, para eu poder montar a sala de curso. Inicialmente, eu queria só um lugar para dar curso, queria continuar atendendo aqui. Olha só, gente, ela chegou a pensar em montar um espaço só para curso e continuar atendendo aqui, claro, para ficar aqui pertinho da gente. Porque foram, né, 12 anos e, assim, eu convivia dia a dia, todos os dias. E sempre, quando todo mundo chegava, a maioria das vezes eu já estava, né? Ou quando todo mundo ia embora, eu sempre ficava porque eu costumava fechar. Eu sempre ia embora mais tarde. E eu via todo mundo da equipe aqui. Então, sempre tive um bom contato. Em questão de equipe, quando teve o salão, né, foi
a maior experiência que hoje eu acho que é uma das experiências que me ajuda muito no meu estúdio, que é onde eu tenho que saber lidar ali com cada uma das meninas. Porque cada uma tem um perfil, cada uma gosta de ser tratada da forma que ela deseja, não da forma que eu gostaria de tratar ela. Né? Olha, dando uma aula de perfil comportamental aqui. Mas a parte emocional, assim, confesso que eu fui muito forte, porque eu sou muito de chorar. E quando eu saí, assim, eu me despedi. Foi o último dia que eu fiz a unha da minha tia aqui. E eu fui, assim, de coração aberto, porque eu fui muito abençoada aqui. E ela também me deu a bênção para eu poder ir. Então, assim... Com certeza. Eu fui muito grata. E quando eu cheguei lá, aí que eu, tipo, caiu a ficha, né? Que, nossa, agora eu tô num lugar que é meu. E eu não vou voltar mais lá pra atender, né? Isso mexeu um pouquinho comigo. Mas, assim, só eu sabia o quanto eu estava feliz por aquilo ali. Porque eu nunca imaginava que eu iria sair logo pra montar um salão de atendimento e a parte de curso. Tanto que na minha mente eu só imaginava a parte de curso, eu nem imaginava a parte de atendimento. Ou se um dia passasse pela minha cabeça só a parte de atendimento e nem a parte de curso. E não, eu fiquei muito realizada porque eu consegui já de cara montar os dois. Tanto a parte de atendimento quanto a parte de curso. Claro que eu tive minhas lutas, que foi um pouco trabalhoso. E, assim, eu sabia desde o começo que você ia conseguir, tá? Eu tinha certeza. Gente, alguém traz um guardanapo, um lenço? Porque eu acho que vai ter um choro aqui. Vamos lá. Olha só. As pessoas sempre ligam a nossa imagem uma à outra, né? Sempre quando vê Michelle, vê Jéssica. Quando vê Jéssica, vê Michelle. Porque a gente sempre esteve juntas. A gente fez muitas viagens juntas, a gente viveu muitos momentos juntos. E aí, quando a Jéssica saiu daqui, gente, vou falar para vocês que, lógico, né? Eu sou ser humano, eu senti muito também. Mas sabe o que eu me dava força e o que realmente me fazia ficar bem tranquila? Era imaginar ela abrindo a porta do salão. Quantas vezes eu te perguntei isso, Jéssica? Nossa, várias vezes. Eu falava assim para ela, Jéssiquinha, qual que é a sensação que você tem de abrir a porta e falar assim, é meu? Porque durante anos ela sempre abriu o MS, o Lindas Unhas, já foi Lindas Unhas, MS Beauty, e ela sempre abriu e fechou. Mas eu queria muito que ela tivesse a sensação de abrir e fechar o estabelecimento dela. E várias vezes eu perguntei para ela, qual é a sensação que você tem na hora que você está abrindo e que você olha assim, é meu, eu conquistei, é totalmente meu, é tudo que está aqui é meu. Isso mostra o quanto uma manicure pode ir longe, o quanto a manicure ela pode se desafiar, ela pode vencer todos os vícios emocionais, as crenças limitantes que as pessoas colocam, porque assim, gente, a gente já tem as nossas crenças de criança ali, quem foi criado com vó, quem foi criado com a mãe, que era brava, todo mundo já tem as nossas crenças, é normal. Mas quando a gente entra para essa fase de manicure, quantas vezes, Jéssica, você já ouviu as pessoas falando para você assim, você não vai estudar, não? Arruma um emprego de carteira assinada. Até quando você vai tentar nesse negócio de unhas? Por várias vezes. Meu Deus, tanta gente falou para eu fazer uma faculdade. Até cliente chegou a me perguntar se eu não tinha vontade de fazer uma faculdade, porque eu era muito nova. Quando eu comecei, eu tinha 16 para 17. Só que desde os meus 13 anos eu já sabia o que eu queria. Porque o meu pai ele sempre falava, você tem que fazer o que você gosta. Não é só pelo dinheiro. Faça o que você gosta, que o dinheiro é consequência. Ele sempre me apoiou muito e ele sempre falava isso pra mim. Isso foi uma frase que ficou muito marcada pra mim, porque eu tive pessoas da minha família ali que falavam, você tem que fazer uma faculdade, você tem capacidade de ganhar mais. Só que ninguém nunca parou pra perguntar se o que eu fazia era o que eu gostava. E, de fato, gente, eu sempre fui muito apaixonada por unha. Tanto que eu nunca fiz um curso de cuticulagem. Ah, ela vai contar. Comecei fazendo unha com os meus 13 anos de idade. E eu praticava na minha avó e no meu pai e na minha irmã. Eles eram os meus cobaias. E quando eu fui pedir serviço pra Michelle, eu falei que eu já sabia fazer unha. Porque eu realmente, de fato, eu acreditava que eu já sabia fazer unha. Detalhe, mas eu sabia gente. fazer unha.
Ela foi me pedir emprego e eu perguntei, Jéssiquinha, você tem experiência? Sim, eu tenho experiência, eu sou manicure. Tá Mas bom. eu tinha mesmo, desde meus 13 anos de idade. E aí, assim, nos primeiros atendimentos, uma ou outra reclamação e tal, aí eu fui questionar, né? Falei, uma ou outra reclamava, tirou um bifinho, ai, não tirou um cantinho. Aí eu fui questionar, falei, Jéssiquinha, que tipo de cliente que você atendia, assim, só para saber mesmo se as cutículas da cliente estão diferentes, o que está acontecendo, se tem alguma cutícula especial e tal, para você aprender. Quem que você atendia? Onde você trabalhava? Uai, eu fazia as unhas da minha avó. Falei, como é que é? Você falou pra mim que você tinha experiência, Jéssica. Uai, tia, eu tinha experiência. Eu fazia a unha da minha avó toda semana. Então, essa era a experiência que ela tinha, tá, gente? Quando alguém te perguntar se você tem experiência, é se você já trabalhou com aquilo, entendeu? Não é se você fez como hobby na sua casa, da sua avó. Mas foi assim. E graças a Deus que a Jéssica falou que tinha experiência, né, gente? Porque a Jéssica se tornou uma profissional referência hoje no mercado. Se alguém quer unhas de qualidade, um acabamento impecável, é o nome dela. As clientes dela não largam ela por nada. As alunas dela vão atrás dela justamente por causa desse acabamento, por causa dessa qualidade extremamente perfeccionista. Às vezes até a tia briga um pouquinho. Pare de tanto perfeccionismo. Mas foi exatamente isso que fez a Jéssica chegar onde ela está. Ela foi corajosa. Quando alguém perguntou, tem experiência? Tenho. E ela não tem aquela história assim de que coloca o pé, que Deus coloca o chão? Ela falou, tem experiência, só me manda cliente que eu vou ter a experiência. Ué, eu acreditei no meu potencial. Isso aí, Sabia. Lógico que eu sabia. Eu não ia... Gente, jamais iria falar pra ela que eu nunca trabalhei. Ela me perguntou se eu tinha experiência. E eu falei que tinha, que eu fazia muito a unha do meu pai, da minha avó. Esse detalhe ela não me contou, ela guardou pra ela, tá, gente? É que eu já sabia, né? Então, pra mim tava tudo certo. Jéssica, conta para as pessoas um pouquinho de como foi desafiador o seu começo. Porque, assim, é muito fácil olhar hoje. Ai, ela trabalhou o tempo todo com a Michelle, ela tinha o salão da Michelle para ela trabalhar, depois a Michelle montou um espaço e levou ela. Depois, ela está sempre viajando, ela está sempre aprendendo com a Michelle vai lá e volta e ensina para ela. Inclusive, a gente já ouviu várias piadinhas assim, né? Mas conta para elas como foi o início. Porque, assim, eu já ouvi pessoas falando assim para mim, você não me deu a oportunidade que você deu para a Jéssica. Mas só que as pessoas só me falaram isso depois que a Jéssica ganhava 5, 6 mil reais. Mas eu quero que você conte para as pessoas como foi o seu começo. Porque essa parte parece que passa despercebido, né? Passa. Eu falo isso muito hoje para as meninas lá dentro do estúdio. Eu escolhi elas para dar a oportunidade que eu tive lá atrás. A oportunidade que eu sei que muita gente, talvez, se tivesse, teria agarrado. E muitas que teve até a oportunidade que eu sei que você ofereceu, porém não quis, né? Verdade. Eu sempre fui muito, muito dedicada, gente. E o meu início não foi fácil, como o da maioria. Eu pegava 5 ônibus para estar lá 9 horas da manhã, eu saía de casa às 6 horas da manhã. Eu entrava às 9 e fechava o salão, às vezes, às 6 ou 7, porque se eu saísse muito tarde, 8, igual hoje, eu saio 8 horas do estúdio. Eu não conseguia chegar em casa antes de 11 horas da noite. Então, isso foi, assim, uma das coisas que mais pegou no meu início. Uma menina de 16 anos. Sim, por várias vezes aconteceu coisas ruins comigo dentro de ônibus. Eu fui assaltada em ponto de ônibus e eu não desisti, gente. Muitas vezes eu ia a pé para poder economizar uma passagem, para eu poder ir no dia seguinte, porque no início eu não tinha cliente, eu não tinha agenda lotada. Eu atendia, em média, 1 ou 2 clientes na semana. Não tinha cliente, mas você faltava? Não, eu sempre tive o compromisso de ter ou não ter cliente. Eu estava lá todos os dias, 10 para as 9. Às vezes, por conta de ônibus, não tem como, quando você anda de ônibus, acontece imprevisto. Atrasava ali seus 10, 15 minutinhos. No máximo. Nunca chegou mais que 15 minutos de atraso? Nunca cheguei mais do que isso atrasado. Até porque, assim, eu sempre fui muito, muito responsável nessa questão de abrir. A responsabilidade era minha. Então, assim, se a Michelle estava ou não, eu tinha que estar. Eu pensava dessa forma. E
o compromisso com as minhas clientes e comigo mesmo, porque quando eu não tinha cliente, gente, eu praticava. Eu ia estudar, eu ia fazer alguma coisa que eu não sabia. Naquela época, a rede social não era igual hoje. A gente tinha o acesso à rede social, porém a gente não ficava o tempo que a gente fica hoje nas redes sociais. Então, naquela época, eu chegava, se eu tivesse cliente ou não, eu ia organizar o salão, costumava deixar sempre tudo organizado um dia antes, principalmente se eu tivesse cliente no primeiro horário, porque eu, às vezes, poderia chegar ali bem em cima do horário. Então, eu já procurava sempre deixar tudo muito organizado. E o meu compromisso de estar ali. Então, o meu início, ele não foi fácil para mim pelo fato de que eu tinha que pegar vários ônibus e era constrangedor para mim. Muitas das vezes eu falo que às vezes era inocência da minha parte, porque eu era nova, tinha um corpo bonito e às vezes usava mais leg para trabalhar do que às vezes calça jeans. E aí dentro do ônibus, por várias vezes, eu me sentia incomodada porque algum homem passava e ficava olhando, ou às vezes, enfim, eu odiava essa parte. Mas quando eu estava lá, eu me sentia muito realizada, mesmo estando sem cliente. E eu lembro que até hoje, gente, a minha primeira quinzena, eu ganhei R$ 50. E assim, ó, porque foi completa, tá? Alguém completou. A Michelle, ela completou porque ela falou, meu Deus, é muito pouco. Não pagava nem o meu City Pass. Na época... A primeira quinzena dela não pagou o City Pass, gente. E aí, Michelle, por que você não pagou um valor mais alto para ela? Porque a Michelle também estava começando. A Michelle também não tinha dinheiro. O máximo que eu podia fazer, eu fazia. Mas... É porque, assim, hoje é muito fácil vocês olharem a Jéssica que vai para Cancún, a Jéssica que vai para a Rússia, a Jéssica que vai para a Itália, a Jéssica que dá cursos, a Jéssica que está sempre se especializando. Só que, assim, muita gente foca no hoje, né? E esquece do ontem. Então, eu já vi a Jéssica sentada no meio fio chorando porque não dava conta de fazer uma unha. Eu já vi a Jéssica chegando, chorando porque tinha sido... se sentiu mal dentro do ônibus. Eu já vi a Jéssica chorando porque ela tinha sido assaltada no ponto de ônibus. Eu já vi a Jéssica sem ter R$ 1 para comer, vou comer em casa, tia, porque não tem dinheiro para comprar lanche. Dessa quinzena não deu. Então, assim, para você que está começando hoje, entenda. A gente pode chegar em lugares bem altos no mundo das unhas. A gente pode conquistar coisas que, às vezes, a gente nem sonhou um dia. Mas existe um processo. E esse processo ele precisa ser feito. Você precisa passar por ele. É necessário até para a sua valorização. Jéssica, como seria a Jéssica hoje se você tivesse chegado lá com uma agenda lotada de cliente, com a experiência que você tinha de vida, eu digo, não de unhas. Mas vamos supor que eu colocasse você hoje lá com 16 anos e te desse uma agenda lotada de cliente o tempo todo e muito dinheiro no primeiro mês. Você valorizaria tudo que você tem hoje? Não valorizaria. Porque teria sido tudo muito fácil. E, como você falou, é o processo e ele tem que ser respeitado. A partir do momento que você passa pelo processo, é uma jornada. Tem os seus altos e baixos. E a gente nunca pode desanimar. Quando você está ali no fundo do poço, é quando você realmente dá valor em tudo que você tem. Eu realmente, de verdade, eu sempre acreditei muito que eu sempre fui muito abençoada mesmo. E eu realmente tive oportunidades. Só que o meu diferencial foi que eu soube agarrar cada uma delas e me esforçar o máximo. Eu dava o máximo de mim, gente, para poder fazer tudo que estava ao meu alcance. Eu não ficava inventando desculpinha, não tinha hora para ir embora. Ah, mas você não tem filho. Tá, eu não tenho filho, mas eu tenho família. Você não é casada. Isso era o que eu mais escutava. Eu era uma moça nova, os meus 20 e poucos anos, viajava para fora, atendia até mais tarde. E muitas das vezes as pessoas falavam, você não tem filho e você não é casada, então isso te facilita muito. Eu acredito que se eu tivesse um filho e durante um período eu fui casada, em momento nenhum eu deixei esse compromisso afetar na minha vida. Claro que eu tive alguns desentendimentos, mas eu sempre dei muita prioridade para estar sempre cumprindo ali em questão do meu serviço. Conta para elas como que foi o seu primeiro
Não, não vamos pro primeiro curso de acrílico, não. Vamos contar como foi o seu primeiro alongamento. Depois você vai contar como que foi o primeiro curso de acrílico. Não, Mas conta como que foi o primeiro vocês. alongamento. Primeiro alongamento da Jéssica Madeira. A Michelle começou a dar cursos, né? E aí ela queria muito trazer uma marca que fosse renomada para o Brasil. Ela sempre teve muito isso nela, e isso sempre foi muito forte. A gente, na época, já vendia uma marca, acho que era Empório, se não me engano, e ela quis ir para Venezuela, porque ela conheceu um pessoal. Aí eu lembro que era quase final de ano isso. Novembro. Aí me vem ela e fala, Jéssica, eu quero que você comece a fazer unha, alongamento, e minha agenda já bombava com pé e mão, e eu arrasava. Tipo assim, eu acho que eu atendia 7, 8 clientes, eu já faturava aí meus R$ 500 por semana, e pra mim já tava passando de bom. Pra quem ganhava assim, R$50 reais na uma quinzena e faturava 500 numa semana, eu já tava, né, achando que era o máximo. Aí eu falei, não quero, suas clientes é tudo chata, elas não vão gostar de fazer unha comigo, eu demoro, eu sou muito detalhista, não quero. Jéssiquinha, deixa de ser cabeça dura. Eu não vou colocar outra pessoa para ganhar mais do que você, sendo que você pode deixar de fazer pé e mão, começa a fazer alongamento para você ganhar o triplo do que você ganha agora. Não quero. Falei, não quero, isso aí não é para mim. As suas clientes é tudo isso aí não chata. É para mim. Ai, Falei dessa forma. Ouço. Aí passou ela, falou, então, vou contratar uma menina. Aí foi lá, conversou com a menina, e depois ela falou que parou para pensar e falou assim, não é justo. Eu vou ter que chamar de novo ela e falar e conversar. Aí foi ela, pessoalmente, porque isso ela tinha falado por telefone, né? Aí foi ela pessoalmente falar, amanhã eu vou trazer uma menina aqui, vai ser sua modelo e você vai fazer sua unha. E isso, gente, é muito engraçado, porque quando ela dava curso lá, eu sempre ficava em cima. Então, eu sabia o passo a passo, eu sabia o procedimento, sabia o jeito de pegar na lixa. Tinha vez que eu ajudava as meninas que estavam ali sentadas fazendo curso a lixar. Falava, você tem que lixar mais isso aqui. Eu já vi aquilo ali, só que eu não me sentia capaz de fazer um atendimento, ou seja, de fazer um alongamento. E lá vai. Aí ela chegou, ela é a modelo, ela me senta lá, coloca os preparadores aqui. Aí, na época, era alongamento de gel, na TIP. Aí falou, você vai medir, me explicou tudo bonitinho, era o combinado, uma mão e eu fazer a outra. Ela fez um dedinho, e sabe o que ela fez? Eu vou ali e já volto. Quando eu voltar, primeiro eu vi pelo menos uma unha. Quero todas as unhas. Eu vi ela fazendo alguns dedos, e aí eu peguei e falei, a outra mão, eu vou ali, volto e você faz. Gente, eu sabia que ela sabia. Ela prestava atenção nos detalhes. E aí, quando ela fez um dedo, na verdade, você fez 2. Eu fiz um, você fez 2 aqui. Quando ela fez 2 dedos, eu falei, ela dá conta. E aí eu falei, já que ela dá conta, eu vou dar segurança para ela. Deixa ela saber que ela sabe. Vou sair, eu nem tinha onde ir. Eu saí porque eu sabia que ela precisava de segurança. O estável é assim, gente. Olha, que eu nem sabia de perfil comportamental naquela época, mas o estável é assim, ó. Dê o passo a passo, acompanhe ele um pouquinho e depois deixe ele seguir sozinho. E foi exatamente isso que eu fiz com você, sem entender de perfil comportamental. Eu coloquei os preparadores na sequência, os produtos na sequência que ela ia usar, fiz uma unha, esperei ela fazer 2, saí e deixei ela sozinha. E como é que foi o resultado? Gente, confesso, né? Porque não foi minha primeira, não, mas saiu muito bonito, viu? Eu sabia que você sabia. Às vezes é necessário você andar com pessoas que veem o seu potencial onde você não vê. Porque tem pessoas que veem em você coisas que você ainda não viu. E era exatamente isso que eu via em você, o seu potencial. Acreditou muito em mim, tanto que depois a gente começou a fazer curso juntas. Tipo, todo curso que ela fazia, ela chegava lá, vem cá, senta aqui, vem que eu vou te ensinar. E era assim, a gente sempre foi muito parceira nisso. E toda vez que ela viajava, voltava, ela me ensinava tudo. E eu acredito, assim, de fato, que eu fui muito abençoada nessa parte dela sempre chegar a querer me ensinar. Só que, gente, nisso aí tem uma grande diferença entre a pessoa querer aprender, sentar, ouvir, obedecer, escutar. No início, eu realmente era muito cabeça dura. Quando ela falava, Jéssica, você está fazendo isso errado, ela tinha que falar mais de uma vez, porque a primeira, às vezes, eu não escutava, continuava fazendo, quebrava a cabeça. Aí eu falava, não, vou tentar fazer do jeito dela. Na segunda, terceira vez. Hoje em dia, ela fala, faz isso que vai funcionar. Tá bom?
Não vou Fez questionar duas mais. vezes. Já tô lá fazendo exatamente o que ela me pediu pra fazer. Então, assim, muitas das vezes quem tá de fora realmente percebe melhor o que você tá fazendo de errado. Na hora de corrigir, igual hoje, tudo que eu vivo é praticamente o que ela viveu lá atrás. Então, agora os papéis é um pouco diferente porque eu sou a dona e naquela época ela era a dona, né? Só que aí eu tenho funcionárias como ela tinha eu de funcionária naquela época. E é muito engraçado porque, gente, é um ciclo assim, ó, que parece que tem hora que eu tô vivendo hoje no estúdio exatamente o que eu vivi com ela lá no passado. Inclusive, esses dias eu até relatei um episódio, né? Aí ela, tá vendo? Era isso aí que eu passava quando você começou. Aí eu falei, nossa, mas eu era desse jeito. Ela, você era desse jeito. Exatamente assim. Conta pra eles como que foi o primeiro curso de acrílico. Porque aí, Nossa. gente, ela fez o gel. Aí, como que foi com o gel, Michele? Ó, como eu tava começando já a viajar para ministrar curso, aí eu comecei a passar minhas clientes para ela. Uma ou outra, não eram todas, sabe? E aí eu começava assim, eu vou deixar ela fazer uma manutenção. E eu sempre falava para os clientes, pode confiar, o trabalho dela é lindo. Se você não gostar, depois eu faço em você de graça. Eu sempre falava isso para os clientes. E quando eu voltava, nunca nenhuma cliente me pediu, faz minha unha porque eu não gostei da unha da Jéssica. Nunca nenhuma pediu. E aí eu fui passando as clientes devagarzinho para ela, mas e já comecei a dar curso, mas a gente queria se especializar mais. E aí a gente conheceu o acrílico, nós fomos fazer esse curso de acrílico juntas. Não, a gente ficou encantada, né? Porque não ia na cabine, as clientes não iam reclamar que tava esquentando o gel e bererê. Ia ser mais rápido. Era tudo lindo. Mais rápido? Até chegar na prática. Conta como que foi o nosso primeiro curso de acrílico. Gente, o molde F1 naquela época, para usar aquele acrílico, vocês não estão entendendo. A profissional, assim, ela fazia unhas maravilhosas. Só que é aquele tipo de profissional que eu acho que ela não conseguia transferir o conhecimento dela. Porque além dela ter levado os produtos que não era correto, né, pra gente estar acho usando. que o problema não era nem o conhecimento, era mais o produto mesmo, né? Na época, o produto que a gente usava era muito ruim, gente. Muito ruim. Olha, hoje vocês têm as melhores marcas do mercado e aproveitem e dê graças a Deus. Porque naquela época, gente, eu fiquei de 9 horas até meio-dia. Deu 5 horas da tarde, eu sentei no meio-fio e falei, eu não quero mais saber disso aqui. Eu colocava uma pérola, na hora que eu ia modelar, endurecia. Eu falava, não é possível, ela faz uma facilidade, como é que eu não faço esse trem? Eu falava, não dou conta, isso aqui é muito difícil. Chorei, tava me doendo a cabeça, porque eu não conseguia. O cheiro era muito forte. Insuportável. Era insuportável, muito, muito forte mesmo. E eu sentei, aí ela falou assim, eu vou te falar uma coisa. Eu tô pagando pelo seu curso. E você vai voltar para dentro daquela sala e vai fazer. Eu falei, tia, eu não vou fazer. Eu não dou conta. Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Nada dá certo. A pérola não fica. Parece que nem a tip que eu sabia colar não tava dando certo. O molde F1 não transferia. Na hora que eu colocava na minha unha, no caso, né? Colocava o produto dentro do molde. Que eu ia pra minha unha, que eu ia tirar. Não saía, já tava duro. Eu falava, não é. E eu achando que ia ser muito, muito fácil. E não foi, gente, não foi. Ó, vou dividir a experiência com vocês do curso. É que aconteceu algo assim, meio diferente. É que a profissional, ela veio dar um curso pra gente, aí ela trouxe o produto dela. Aí eu vi que ela falou assim, eu preciso de produto e tal pro treino. Aí ela me pediu pra ligar numa casa de dentista. Sim, pirem. Ela ligou numa casa de dentista e pediu um monômer. E esse foi o monômer que as alunas usavam no curso, e o dela era outro. Só que nessa época, a gente não tinha experiência nenhuma, a gente nem sabia. A gente estava acabando de conhecer o acrílico, então a gente não tinha experiência. E aí, comigo também foi assim, minha unha ficou enorme, gigante, grossa, horrível. Lixei muito, não tinha lixadeira na época, a gente lixava na lixa mesmo, lixa 100, 80. E, enfim, foi desafiador. Mas naquele momento também eu fui dura com a Jéssica, porque eu sabia, eu já conhecia ela, né? Sabia que você tinha que pegar no tranco. E eu falei, volta e vamos fazer o curso. A gente conseguiu finalizar as unhas, não ficaram longe de ficar o que a gente queria, claro, primeiro curso, o produto não era o ideal e tudo, mas a gente conseguiu, né? E o que aquele ali abriu de portas pra gente? A gente falou, poxa, nós vamos atrás de conhecimento. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso foi tudo antes da minha primeira viagem, né? Pra Venezuela. Assim. Aí, quando ela veio com acrílico de lá... Não, gente, aí
era totalmente diferente. Talvez não tenha a qualidade que tem as marcas de hoje. Porém, Comparado com o que a gente tinha comparado usado. com o que eu tinha usado no curso, eu dei conta de modelar, de aplanar ali, ó, sem o produto secar. Só de fazer aquilo ali já era um alívio. E ela começou a trazer pessoas, né, da Venezuela, para trabalhar lá no salão, junto comigo, fazendo atendimento. E, em troca, eles iriam ensinar pra gente o que eles sabiam. E, de verdade, por muitas vezes, gente, eu nem queria atender cliente para ficar ali em cima deles e aprender tudo, porque eles eram muito, muito inteligentes. E eles trabalhavam, assim, ó, de uma forma que, Aquilo mim, pra gente era de outro assim, mundo. ó, coisa de louco. Coisa Né? de outro mundo, porque o gel a gente já dominava muito bem, trabalhava muito bem, e era totalmente diferente o trabalho deles com acrílico. Eles trabalhavam também francesa, nail art, a gente não tinha costume Muita com isso. decoração, encapsulada com glitter, tanto que foi aí que eu me apaixonei pelos brilhos, de ver aquele tanto potinho de glitter lá. E nossa jornada foi assim, tanto que aí eu me apaixonei pelo acrílico, porque o primeiro curso, de fato, eu não gostei não, viu? Não foi boa a minha experiência. Agora, depois que eles vieram, eu lembro que eu cheguei a fazer uma unha, e eu tenho até essa unha salva lá no meu Facebook. Inclusive, esses dias eu vi ela e eu desenhei até um Minions nessa unha, porque na época Minions eram... É verdade. E eu fiz ela em tempo recorde. Eu quase fiz no mesmo tempo que eu fazia um alongamento de gel. E eu mandei pra senhora a foto na época, toda feliz, porque eu tinha dado conta de fazer uma unha de acrílico, gente. Nessa época eu já viajava e deixava o salão para ela. Cuida. Abre, fecha, cuida. E ela era muito novinha. E ela teve muita responsabilidade. Assim, sempre que tem uma aluna nos cursos, quando eu ainda ministrava curso de unha, sempre que tinha uma aluna novinha, eu olhava para ela e falava, cara, pega firme. Pega firme, você tem um futuro brilhante pela frente. Porque toda vez que eu chego em sala de aula, que eu chegava numa sala de aula que eu via uma aluna bem novinha, me vinha na mente a memória da Jéssica. Quando ela começou, ela era muito nova, então eu sei exatamente onde você pode chegar hoje. E eu sempre olhei para elas e falava, pega firme, escuta, obedece, faz o que tem que ser feito, porque não tem como dar errado. Hoje a gente pode dizer que você, além de ser referência no mundo das unhas, você também é referência de prosperidade na sua família, né, Jéssica? Com toda certeza. O meu pai, esses dias, né, me deu um depoimento sobre isso. Ele falou assim que teve uma época que às vezes ele ficou chateado pelo ambiente que eu escolhi estar. E hoje eu entendo isso muito bem. E ele de fato falou que naquela época ele não tinha sabedoria, então por isso que às vezes ele ficou chateado, porque eu sempre dei preferência para estar envolvido no meu ciclo ali de unha, sempre com as pessoas que eu mais tinha o contato, o convívio. Tanto é que a palavra família que sai daqui da equipe, eu levo muito isso para mim, porque, de fato, gente, eu vivia mais no salão, com a equipe, todo mundo, e, inclusive, quando eu saí do salão, o que eu mais sofri, o que eu mais senti era a falta de todo mundo ali estar sempre, porque eram as pessoas que eu mais convivia. E ele me deu esse depoimento e ele falou, hoje eu sou extremamente grato por você ter escolhido estar entre essas pessoas do que, às vezes, ter ficado em casa, às vezes, ter ido mais para o lado da sua família, mas você nunca perdeu o vínculo. E isso é uma coisa, assim, que quando ele me falou, eu até fiquei emocionada, porque, aí eu já pensei, nossa, meu pai sentiu raiva de mim, e, tipo assim, a sensação que eu tive era como se eu tivesse, né, deixado ele. Ou a minha família. E não, ele foi bem claro. Ele falou, na época eu não tive a sabedoria. Hoje eu estou te falando porque é uma coisa que você precisa saber. Eu tive a sabedoria e eu quero te agradecer por você ter escolhido estar aonde pessoas te puxaram para o seu crescimento. E hoje a gente reconhece isso. E ele reconhece, tanto que ele fala que eu ter o meu próprio estúdio, para ele é motivo de muito orgulho. Então, ele se orgulha muito, tanto ele quanto a minha família por parte de mãe, a minha avó, né? Meu pai e minha mãe. E, assim, isso é muito importante para mim, o reconhecimento deles. A gente tem muito orgulho de você. Ah, sim, claro. Todos nós temos muito orgulho de você.
Conta pra eles como que foi a sua primeira viagem e as piadinhas que você ouvia quando a gente voltava. Tem uma que eu não esqueço. Olha, me desculpe se essa pessoa assistir esse podcast, mas eu vou ter que contar. Como que foi? Como que você conheceu o mar, Jéssica? Ai, foi pra mim, eu acho que a minha primeira viagem foi em 2015, se não me engano. Acho que foi em 2015. A Michelle foi a primeira vez para Cancún. E quando ela foi Acapulco, verdade. Quando ela chegou, ela falou: no ano que vem você precisa ir. Eu falei: tia, eu não conheço nem o mar, a senhora quer que eu vá para Cancún? Eu falei: fora de cogitação. Ela: Jéssiquinha, vamos fazer as contas aqui. Toda semana você tira tanto e vai juntando. E eu sempre fui... Pagamento facilitado. Olha só, Felipe, naquela época já existia o pagamento facilitado. E eu sempre fui muito organizada com as minhas finanças. Confesso. E quando ela falou isso, eu já fazia... na época, eu já tinha participado de um consórcio de dinheiro. Então, o que eu pensei? Eu vou participar desse consórcio de dinheiro e vou juntando o dinheiro que ela falou para eu juntar. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Fui lá na CVC, fomos lá, né? Fomos. Dividi em 12 vezes a passagem, a hospedagem, porque a gente ficou 2 dias a mais, né, no dia para poder passear e conhecer, gente. Era a minha primeira viagem internacional e a primeira vez que eu ia conhecer o mar. Quando a gente chegou lá, a gente chegou umas 2 horas da tarde, até ir pro hotel, fazer check-in e tudo mais. E eu louca, desesperada para ver o mar. Já era finalzinho de tarde quando a gente entrou e lá escurece mais rápido, né? Quando eu cheguei, eu sentei assim na areia e coloquei as mãos assim, ó, e ficava só admirando. E eu ficava perdida, porque era o mar azul e o céu totalmente azul. Eu não sabia, você olha assim, é infinito. O mar com o céu. E eu ficava assim, ó, meu Deus, isso não é possível. Como é que Deus é tão perfeito? E eu ficava pensando, né? E assim, por muitas vezes, eu fiquei sentada lá, acho que uns 20, 30 minutos, né? Só olhando e só agradecendo, porque eu nunca imaginava conhecer o mar e ainda mais em Cancún. E quando eu falava para as pessoas que eu não conhecia e que eu conheci lá, depois que eu cheguei de viagem, realmente muita gente fazia piadinha com a minha cara. Como assim? Você não conhece o mar, Rio de Janeiro, São Paulo? Não conheço. Eu conheci Cancún e realmente eu não conheci. Quando a gente voltou de viagem, coincidiu de, na época, eu pensava assim, ó. Eu acredito que quando a gente vai para um próximo nível, quando a gente pode fazer algo para a pessoa que está indo junto com a gente, se você puder dar uma oportunidade para alguém, você nunca vai se arrepender disso. Ah, Michelle, mas se a pessoa não valorizou, problema dela. Você fez sua parte. Então, toda vez que eu pensava assim, ó, se eu vou comprar algo novo, a Jéssica também tem que comprar, né? E aí eu ia trocar de telefone, e a Jéssica nunca tinha tido um iPhone, e era o meu primeiro iPhone, e eu ia trocar por um mais novo. E aí eu falei para ela, você vai comprar meu iPhone. Tia, eu não tenho dinheiro. Eu falei, Jéssica, a gente acabou de voltar de Cancún, eu não tenho dinheiro. Eu falei, você vai pagar parcelado, mas você vai comprar. E aí eu lembro que tinha um estabelecimento do nosso lado, não vou entrar tanto em detalhes, porque algumas pessoas aqui vão saber. Tinha um estabelecimento do nosso lado, e esse estabelecimento tinha uma moça que se julgava amiga da Jéssica, né, Jéssica? Era amiga da Jéssica. E aí, quando a gente chegou de Cancún, né, aí um dia depois, acho que um dia, ela já estava com o telefone, eu lembro, eu nunca vou esquecer disso. A menina entrou no salão, virou e falou assim, nossa, manicure batendo de iPhone e de viagem internacional para Cancún. Eu, hein, vou virar manicure também, mas tá estranho isso. Cara, quando aquela menina saiu de dentro do salão, eu só dei uma secada, assim, sabe aquela secada? Sequei ela com o olho. Quando ela saiu, eu falei, Jéssica, você precisa rever suas amizades. Ai, tia, ela não falou por mal. Jéssica, você precisa rever suas amizades. A menina literalmente estava com raiva da Jéssica. Você via no olhar dela. Ela estava com raiva porque a Jéssica comprou um iPhone e foi para Cancún. Porque uma manicure não pode ir para Cancún e ter um iPhone. Na cabeça dela era assim, ó. O que a Jéssica está fazendo para ganhar esse dinheiro? Porque manicure não ganha esse dinheiro. Lembra disso? Lembro. Claro que lembra. Claro que lembra. Eu conto isso sempre. Eu lembro disso sempre. Eu falo isso sempre. E acho que depois daquilo ela começou a olhar para a menina assim, será que ela é minha amiga mesmo? Não só dessa amizade, né? De várias, como sempre, ela sempre me abriu o olho. Cuidado, viu? É que assim, gente, principalmente quando você é muito nova, né? E você começa a dar certo na vida, infelizmente, tem as pessoas que
Claro, tem as pessoas que querem, que te apoiam. Existe 3 níveis de pessoas. Aquela que te apoia incondicionalmente e acha que você é capaz. Existe aquela que tem medo de você se machucar e ela fica te freando, não porque ela não acredita em você, não porque ela não te ame, mas ela tem medo de você se frustrar, então ela fica te freando. E tem aquela que jamais quer que você passe ela. E uma vez que ela sente que você está passando, ela vai fazer de tudo para te puxar para trás. Então, cuidado. Veja bem que nível que essas pessoas que você está convivendo hoje estão. Qual dessas pessoas, qual grupo de pessoas você está convivendo? Aquela que te puxa para trás? Aquela que tem medo de você se frustrar, mas muitas das vezes é por amor e por falta de sabedoria? Ou aquela que realmente está te incentivando a ir para um próximo nível? Graças a Deus, a Jéssica escolheu conviver com as pessoas que estavam incentivando ela. No meio disso, claro, teve algumas decepções e tudo isso é normal. Mas a gente vive uma história muito linda juntas, né? A gente vive, né? Vive. Tanto é que a gente sente falta uma da outra quando fica um final de semana inteiro junto e, tipo, nós chega na segunda... Cadê? Não tem. Ela não tá aqui, gente. Cadê ela? É até engraçado. Isso, porque realmente, de fato, é como se no mundo que a gente vivesse, as pessoas não pudessem ser amigas. As nail designs é como se sempre tivesse uma rivalidade. E a gente nunca teve isso. A gente sempre foi muito amiga. Tudo que ela sempre aprendia, ela sempre passava para mim. E, gente, de verdade, isso não foi só na parte profissional, mas na parte pessoal também. A Michelle, ela sempre foi assim. Como ela falou, tudo que ela queria para ela, ela também queria para mim. E a gente acaba pegando um pouco disso. Hoje, eu sou do mesmo jeito com as minhas funcionárias. Tudo que eu quero para mim, eu quero para elas. E, às vezes, eu confesso que talvez eu deva ser um pouquinho chata mesmo, porque eu pego muito no pé, eu falo muito, mas é tudo pro bem delas. Uhum. Igual lá atrás, quando eu achava ela chata, quando ela falava que eu tinha que fazer, que eu isso, que eu aquilo. E, assim, graças a Deus, eu escolhi estar nesses ambientes. Por quê? Eu era muito nova e eu tinha tudo para não dar certo na vida. Sou filha de pais separados, então, assim, fui criada pela minha avó. Todo mundo fala que neto criado com vó é muito mimado. E, gente, isso é uma coisa que eu não sou, assim, ó, é mimizento, é frescurento. Não. Porque minha avó, isso aí, ela não passou a mão na cabeça, não, viu? Ela sempre cuidou da gente, assim, tudo muito certinho. E não deixava a gente ter manha, graças a Deus. E eu escolhi estar ali porque eu via que ele sempre me puxava. Às vezes tinha as briguinhas, assim, que vinha, que eu saía chorando, né? Porque sempre fui muito sentimental. Aí passava questão de segundos, ela tava lá como se nada tivesse acontecido. E pra ela era normal. E pra mim, eu falava, ela é doida, porque briga comigo, depois me chama pra almoçar. Ou fala, vamos ali lanchar? Aí eu olhava assim, eu falava, tá certo? Gente, o dominante, ele é assim, ó, ele chega, ele fala o que tem pra falar, só que ele é prático e direto, né? Então eu chegava, Jéssiquinha, essa unha aqui não ficou boa, não, você dá uma melhorada nisso aí. Nem era Jéssiquinha, Jéssica, essa unha aqui não prestou, não, melhora essa unha, pelo amor de Deus. Pra mim era uma dica, sabe? E aí eu saía, passava um pouquinho, Jéssiquinha, vamos lanchar? Ela olhava assim pra mim, tipo, é louca, é? Mas... Enfim, a gente aprendeu a lidar uma com a outra, a gente aprendeu a conviver, a gente cresceu juntas, ela também participou de muita coisa que eu passei, me ajudou muito, sempre foi um ponto de equilíbrio, eu acelerada e ela mais tranquila, então quando eu precisava desacelerar, era ela que me dava um suporte, quando eu precisava de apoio, ela sempre estava ali. Mas vamos lá que eu não quero chorar. Vamos sair da Jéssica manicure, nail design, e vamos agora falar da Jéssica instrutora, porque até agora nós contamos a história da Jéssica manicure, né, nail designer. Como foi sair dali do papel, que ela sempre tem dificuldade de mudança, ela não quer sair. Da manicure para nail design foi uma dificuldade. Aí, quando veio a primeira formação, que era só Tones na época, eu falei, Jéssica, você vai fazer. Como foi se tornar instrutora, Jéssica? E mais uma vez eu falei, eu dar curso? Nada? Não dou. Não. Não vou ter paciência para ensinar a lixar. Vou querer pegar a lixa da mão da aluna. Não. Ela, você me escuta. Eu vou te falar só uma vez. Aí eu parei para pensar, né?
eu vou ficar para trás? Vou nada. Eu falei, não, tio, eu acho que eu vou fazer mesmo a formação. E aí eu fui bonitinha. Mas eu enfrentei uma dificuldade. Vocês não têm noção, não. Que tinha dia de apresentação. Eu chegava lá, uma vez eu cheguei com um trabalho. Felipe, meu primo, muito educado, falou para mim, isso aí tá horrível. Menino, eu demorei um século para fazer o trabalho, tá? Que eu tinha escrevido na cartolina e tinha muita coisa, muita informação. E ele falou, você não pode apresentar lendo, você tem que apresentar, tipo, tem que ter só 1, 2 palavras, já. Você escreveu a cartolina inteira. Aí eu, caraca, tudo que ela tinha falado que não podia fazer, né? E lá pro salão. Nossa, agora eu vou refazer isso aqui, que não sei o que lá. Aí me chega o Reinaldo. Que não sei o que lá. Foi falar com a minha tia e do nada ele virou pra me dar bom dia. Nem sei o que ele foi falar pra mim. Eu olhei bem pra cara dele e eu já tava chorando, tá? O que é? O que é? Nossa, mas eu tava com tanta raiva. Porque eu sempre tive muita dificuldade em falar em público. E foi exatamente num dia que a gente tinha que ir lá na frente apresentar. E olha que era só as meninas, tipo, top, as últimas, assim, na minha época, as meninas mais reconhecidas do mercado estavam lá. Era uma turma com 14 meninas. E eram meninas, tipo, não era só as meninas daqui de Goiânia, tinham as meninas daqui. A maioria era de fora. E a maioria de fora. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que ser exemplo. Como é que eu vou chegar com essa cartolina toda escrita? E ele falou que tá horrível. Lá vai eu, né? Aí minha mão suava tanto. Nossa Senhora, vocês não têm noção. Mas escrevi umas 3 palavrinhas só na cartolina. Tipo, de um texto que tinha na cartolina, eu escrevi umas 3, 4 palavras. E quem disse que eu lembrava? Mas eu, graças a Deus, sou muito boa com isso. Assim, ó, eu tenho vergonha de começar a falar, mas depois que eu começo a falar, pra mim calar a boca, tem que mandar eu calar, porque senão eu não calo, né? E foi assim. Aí só frisando aqui, ó. Ela estava com vergonha de se apresentar para 14 pessoas. Hoje a gente coloca ela nos workshops, hoje ela é convidada para eventos com 150, 200, mais de 200 pessoas. E ela vai lá e apresenta a unha dela. Tranquila. Fica nervosa antes de entrar e depois arrasa, como sempre, e tá tudo certo. Como foi essa virada de nail designer para nail designer instrutora? Como que foi em relação a ganhos? Como que foi em relação a rotina mesmo? Conta para eles. Como sempre, as minhas clientes ainda, né, tinham um pouquinho de medo de eu deixar elas. Mas eu sempre fui muito cuidadosa com essa parte. Então, eu comecei a separar alguns dias e comecei com os VIP. E sempre dei muito certo com os VIP. Porque as alunas que começavam que me procuravam, elas me procuravam porque elas não conseguiam, às vezes, quando tinha muita gente, pegar aquilo ali. Então, elas vinham para fazer o VIP comigo sempre com esse intuito. De ter você só para elas. De ter eu só para elas, exatamente. E, assim, gente, eu confesso que a diferença foi muito grande no financeiro, porque eu comecei a dar curso um atrás do outro, não parava, toda semana eu tinha um VIP, toda semana. E aí veio naquela época não era workshop, mas a gente já chegou a montar curso mesmo, com 4 instrutoras e 80 alunas. E eu vou falar que era um Intensive Class. Que sucesso! A gente fez muitas meninas fizeram esse curso e até hoje eu escuto o depoimento de alunas que falam que mudaram a vida para fazer o curso comigo e falou, eu fiz o curso com você lá no Intensive Class e foi referência aquele curso para mim. Tá vendo? E escolhi você. Das 4 eu escolhi você. E eram 4 profissionais. A gente rodou esse curso Goiânia, Rio e São Paulo. Isso. Foi assim, ó. Um dia eu estava lá em casa à tarde, estava terminando a formação das meninas, estava acabando. E eu pensei, a Jéssica, nessa época já a Jéssica e a Lid trabalhavam comigo. E eu pensei, eu preciso dar experiência para as meninas em turma. Como que a gente vai fazer isso? Eu preciso que elas peguem experiência em turma. Mas eu sabia que as duas estavam começando, ainda não tinha dado um curso. Então, assim, não dava para eu simplesmente montar uma turma e jogar elas lá, né? Então, eu pensei e falei, vamos ver, vamos pensar em alguém que tem experiência. Aí, na época, me veio na cabeça a Verônica, que é a Barbie das unhas. Eu falei, vamos eu e a Verônica como instrutora e vamos chamar as meninas para dar suporte com as alunas. Foi. E aí a gente fez isso na primeira edição. E aí foi tão bom, foi
tão legal, tipo, casou tanto, deu tão certo, que já na segunda, né, Jéssica, a gente já colocou vocês como instrutoras, né? Então, foi na segunda mesmo, né? Foi na segunda. A primeira fomos eu e a Verônica como instrutora e as duas era apoio. A minha intenção era que elas pegassem experiência em turma, para elas saírem dali totalmente preparadas. A gente tinha acabado a formação e eu queria muito que elas tivessem essa experiência. E só que a gente não esperava que fosse ser tão sucesso. Eu pensei assim, eu vou montar esse curso, a gente vai vender assim, para umas 30 pessoas e tal. Eu pensei que fosse... Na primeira turma foram 79 alunas e no último dia ainda uma entrou. Então, foi 80 meninas na primeira turma de Goiânia. A gente ficou assim, Mas foi muito bom, porque elas pegaram muita experiência com turma, porque era Lídia, Jéssica, Verônica, Michele, Lídia e Jéssica, elas nos chamavam o tempo todo, e aquela loucura, e foi muito gostoso, foi muito gostoso. Nossa segunda turma tinha 84 alunas em São Paulo. Então, foi uma experiência incrível, incrível, e aí eu consegui o que eu queria, até muito mais, né? Porque eu queria dar experiência de turma para elas, na verdade, eu dei uma experiência de evento gigante, porque 80 pessoas não era turma pouco. Pequena. E aí depois veio as turmas. Eu sempre fiz parceria com algumas meninas que eu me identifico. E, assim, aí eu formava turmas só e formava com essas meninas. Então, de lá para cá, eu nunca parei e sempre dei continuidade com os meus VIP. Hoje, o meu estabelecimento também, eu ministro o curso lá uma vez na semana, às vezes duas. Sempre tento passar o melhor para as minhas alunas. Sempre passa. Né? Inclusive, quando logo depois que acabou a última vez que a gente deu o Intensive Nails, eu fui convidada para dar minha primeira turma fora, que foi no Pará. Gente, uma mulher entrou em contato, pediu, aí eu falei assim, nossa, tia, agora, porque eu não conheço nada disso aí, o que eu vou fazer? Aí ela, não, você vai, me auxiliou, naquela época ela já era minha mentora, ela, né, já falava tudo bonitinho o que eu tinha que fazer. Aí fui, combinei. Quando eu cheguei lá, penso, minha primeira viagem sozinha, sem ninguém. Aí desci, aí tô bem lá, esperando alguém me buscar no aeroporto. Aí a minha tia tava que mandava mensagem. E aí, já chegou? Jéssiquinha, tá tudo bem? Isso, vai me mandar mensagem. E barará. Aí, tipo, eu já tinha a experiência com turma, que era chegar no hotel, arrumar tudo bonitinho. Essa experiência eu já tinha. Eu só não tinha de viajar sozinha, né? Porque a gente sempre viajou juntas. E aí eu fui sozinha, essa foi a primeira turma que eu dei lá. Tinha 9 meninas, eram 10, aí uma não foi no dia, acabou sendo 9 meninas. Dei meu curso tudo bonito, foi um estabelecimento de uma moça que tinha um estúdio lá enorme, bem reconhecido em Belém do Pará. E, assim, elas ficaram encantadas, tiveram excelentes resultados e eu voltei para casa, tipo, com meu dinheiro e nem acreditava. Nossa, fiz isso tudo sozinha, meu Deus. Eu não tava feliz, assim, de um tanto. Sorriso de orelha a orelha. De orelha a orelha. E sempre, nossa, sempre muito grata por isso, porque eu vivi muitas experiências, assim, muito, muito boas mesmo. Quantos países você já visitou? Primeiro eu fui para Cancún, México. Eu fui para o México 5 vezes. 5 vezes para o México. 5 vezes. Depois eu fui para Colômbia. A gente viajou para a Rússia em 2019. Você já foi para Colômbia quantas vezes? Eu fui para Colômbia duas vezes. 2 vezes. Rússia? Eu fui para Colômbia uma vez para participar de um evento e no outro eu fui ministrar. Eu fiz parte, né? E eu ministrei para uma turma lá. Uma turma gigante. E depois a gente foi para Roma, Itália. Lisboa, Portugal. 10 viagens internacionais, 4 países. 10 viagens internacionais e 4 países. Para quem começou ali falando que era manicure, que tinha experiência que não tinha. Deu certo. Tá vendo? Tá vendo que deu certo? Tanto é que eu fui em lugares que eu nunca imaginava, gente. Para mim, assim, o meu sonho que eu realizei, de fato, foi conhecer o mar e conhecer fora do país. Isso aí, para mim, foi uma coisa assim que todo mundo falava, nossa, que diferente você conhecer o mar e ainda conhecer fora do país. Isso aí, para mim, foi um sonho que eu realizei, que foi só com dinheiro de unha. Nessa época, eu não dava curso. Eu só fazia unha. Manicure, pedicure e alongamento.
E naquela época, gente, o alongamento era R$100 e as manutenções era R$60. Hoje em dia, graças a Deus, subiu, né, o valor da unha aí. E eu tenho as minhas rendas, que é de atendimento, de curso e do digital, que é dos cursos online, que graças a Deus tem sido sucesso. Ou seja, manicure, se você acredita que você não pode crescer, está aqui uma case de sucesso que a gente pode te mostrar, te provar. Pode ir lá no Instagram dela ver. Que ela cresceu só com unhas. E aí, às vezes, alguém fala assim, mas é com curso, tá? Ela dá curso de unhas. Então, não tem para onde vocês correrem. É unhas e pronto, acabou. Bom, Jéssica, se você pudesse hoje dar um conselho para quem está começando, o que você diria? Para quem está começando, para quem chegou assim, falando assim, para a dona do salão, eu tenho experiência. Eu falaria para essa pessoa ouvir quem está ali do lado dela e está vendo o potencial dela e acreditar no que o outro está falando, que está vendo o potencial dela. Por quê? Isso foi o que me fez sempre crescer mais. Porque muitas das vezes eu não acreditava no meu potencial. E eu mesmo, a minha maior barreira era eu mesmo. Porque eu falava que eu não conseguia. E hoje, o que eu proíbo as minhas alunas de falar dentro de sala de aula, gente, não fale, eu não consigo, eu não dou conta. Porque isso é o que atrasa elas. E aceite as críticas, desde que sejam construtivas. Porque quem está ali te corrigindo, que está te observando de fora, ela está vendo seu potencial. E ela acredita em você. E quando o outro que está de fora acredita em você mais do que você, isso faz você se motivar. Só que sua maior força de dedicação, o que tem que ser maior, tem que ser você mesmo. Você tem que acreditar em você, tem que vir de dentro. Você tem que se dedicar, tem que aproveitar as oportunidades que a vida te deu. Eu sempre falo que eu sempre soube aproveitar todas. Eu acho que se eu deixei uma ou duas passar, foi assim, porque eu realmente não pensei. Não parei, não pensei. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo, porque talvez não era o momento certo. Igual a gente falando do estúdio, né? Eu, por muitas vezes, tinha muita gente que me perguntava, você não tem vontade de abrir? Eu falava, não, eu me sinto realizada aqui, eu gosto daqui e eu me sinto como se eu fosse quase dona, porque eu fico aqui 24 horas, eu fico aqui mais do que a dona. Eu sei de tudo que acontece aqui mais do que a dona, então é praticamente meu, só não tem o meu nome, mas é meu. E hoje, no meu espaço, é muito engraçado, porque por várias vezes a Michelle me perguntou qual que era a minha sensação. E eu falava assim, tia, eu me sinto realizada, mas não tem muita diferença. Hoje eu entendo o que ela fala e, de fato, eu me sinto muito mais feliz exatamente com isso. Então, se você... Gente, uma frase que é assim, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, naquela época, eu não tinha o sonho de ter. Eu passei a ter e foi muito rápido. Muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. Eu decidi no dia, depois eu já comecei a procurar sala, já fiz uma reforma, já mudei, já comecei a trabalhar lá sem ter terminado e estava tudo certo. Eu estava lá dentro do estabelecimento e ela sempre me motivou muito. Então, o que eu dou de dica para quem está iniciando hoje é se dedique, escute o que a pessoa tem para te falar e, assim, não seja cabeça dura igual eu fui. Porque talvez se eu não tivesse sido cabeça dura desde o início, tudo teria sido mais fácil para ela e para mim também, com toda certeza. Para mim foi tudo que a gente viveu foi incrível. Quero te agradecer pela presença. Tenho certeza que esse podcast vai incentivar muitas pessoas a acreditarem nelas próprias, vai incentivar você a acreditar em você, incentivar você a saber que você tem potencial e mostrar para você que, independente de quando você começou, se você tem 15, 16, 40, 50, 60 anos, simplesmente começa, se dedica, ouça e vai valer a pena. Isso Obrigada, mesmo. Foi uma honra ter você aqui, tá? Eu te amo muito. Também te amo muito. Beijos! Beijos.